Essa é a quarta aula que vai ser sobre a Era Vargas, mas não dá pra gente falar sobre a Era Vargas sem antes falar sobre o movimento tenentista. Esse movimento ele começou com a revolta do Forte de Copacabana, onde 300 militares eles foram às ruas de Copacabana, perto do forte, para protestar e reclamar sobre algumas situações que estavam acontecendo dentro do exército em relação ao governo. Esses militares foram armados às ruas, mas a maioria acabou desistindo do movimento e indo para casa, indo embora por causa do conflito que estava acontecendo. E só sobraram 17 no final, que continuaram de pé ali lutando. Eles tiveram a adesão de um civil e por isso essas 18 pessoas foram conhecidas como 18 do Forte. Mas por conta do conflito armado, a maioria deles acabou morrendo e só sobraram duas pessoas, que foi Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Só eles dois saíram com vida desse conflito. Mas só 2 anos depois, no dia 5 de julho de 1924, aconteceu o segundo levante tenentista, que não foi só no Rio de Janeiro, só em uma cidade dessa vez. Aconteceu em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, em Sergipe, Amapá, Pará e Rio Grande do Sul. Eles tinham os objetivos principais, esse segundo levante, né? De ter a deposição do presidente Arthur Bernardi, ter a adoção do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e a melhoria do ensino e da justiça públicos. Como no primeiro levante, o governo também acabou ganhando esse conflito, mas os militares que saíram vivos desse segundo levante, eles acabaram formando a Coluna Paulista e a Coluna Gaúcha, que no final se juntaram em 1925 para formar uma só coluna que foi chamada Coluna Prestes. A Coluna Prestes teve esse nome por causa do seu líder, que era Luiz Carlos Prestes, e essa coluna foi uma marcha de 25 mil quilômetros por 12 estados do Brasil, e ela serviu para propagar uma revolta contra a República Oligárquica. Mas pela perseguição que eles estavam sofrendo do governo, em 1927 eles tiveram que acabar deixando o país e tendo que se abrigar em outros países da América Latina, como Bolívia e Paraguai. E não eram só os militares que estavam insatisfeitos com as condições deles, os operários também estavam muito insatisfeitos com as condições de vida e de trabalho. As oligarquias dissidentes, que eram as oligarquias que não se encaixavam nesse eixo de Minas Gerais e São Paulo, elas estavam muito infelizes também, porque elas nunca conseguiam ganhar as eleições. E a oligarquia mineira de Minas Gerais estava insatisfeita porque o presidente Washington Luiz, que era paulista, indicou um outro paulista chamado Egílio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, mas que tem o mesmo sobrenome, né? Mas o presidente Washington Luiz, que era paulista, indicou um outro paulista, que era esse Egílio Prestes, e não cumpriu com o acordo de Minas Gerais e São Paulo para eles ficarem alternando de presidente, né? De cada hora ser um presidente de um estado. Então a oligarquia de Minas Gerais resolveu se aliar com as oligarquias, essas oligarquias dissidentes, né? Principalmente a do Rio Grande do Sul e da Paraíba, para criar a Aliança Liberal, que queria indicar Getúlio Vargas como um novo candidato a presidente da República. E Getúlio Vargas foi escolhido porque ele defendia o voto secreto, o atendimento das demandas dos operários e a anistia restrita principalmente para as pessoas que participaram desses movimentos tenentistas e tinham sido presas. Mas mesmo com todo esse apoio, em 1930 Júlio Prestes acabou vencendo as eleições para presidente. Então, Getúlio Vargas, Aliança Liberal e todos os opositores, pessoas que não gostavam no geral de Júlio Prestes, foram para o Rio de Janeiro, que era a capital, para tentar dar esse poder, tornar Getúlio Vargas presidente à força. Mas antes mesmo que eles conseguissem fazer isso, uma junta militar veio para dar esse poder para Getúlio Vargas. Então, em 1930, Getúlio Vargas se tornou presidente desse governo que foi imposto pelos militares, né? Ele não foi eleito, mas em 1934 aconteceram as eleições indiretas que elegeram Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Dessa vez, ele foi eleito de verdade, ele não foi posto à força no governo. E também em 1934, o governo Vargas ele criou uma nova constituição que estabelecia o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral, o ensino primário gratuito e obrigatório, a nacionalização das riquezas do subsolo, a justiça do trabalho e os direitos trabalhistas. E esses direitos trabalhistas são alguns direitos que a gente tem na nossa Constituição até hoje, como, por exemplo, as 8 horas de trabalho diário, o descanso remunerado, a indenização por dispensa e as férias remuneradas. Durante esse governo de Vargas, surgiram dois movimentos muito importantes, um de direita e um de esquerda. Primeiramente, vou falar sobre um movimento de direita, que foi a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que foi fundada em 1932. A AIB era basicamente um movimento nazista brasileiro, liderado por Plínio Salgado. Eles tinham o lema de Deus, Pátria e Família. O símbolo deles é um símbolo do alfabeto grego. Eu vou deixar aqui, se eu lembrar, né? Eu vou deixar aqui, é o símbolo sigma.
Eles tinham uma saudação em que eles levantavam o braço assim e falavam Anauê. E eles tinham como uniforme uma camisa verde de botão com o símbolo deles aqui nessa parte do braço. E por causa desse uniforme, dessa camisa verde, eles eram chamados de camisas verdes e também de galinhas verdes. E uma última característica também que era muito semelhante ao nazismo é que eles culpavam os judeus por todo o atraso que tinha no Brasil. Em 1938, eles tentaram um golpe de Estado para tirar o governo de Vargas. Em resposta a isso, o governo de Vargas começou a prender e deportar não só os integralistas, mas também os comunistas e os liberais. E o segundo movimento que eu vou falar aqui que ocorreu foi o movimento de esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, fundada em 1935 e liderada por Luiz Carlos Prestes, o mesmo cara da coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes também era membro do PCB, um partido muito importante na história do Brasil, que eu falei em aulas anteriores também. E a ANL, ela surgiu para pedir o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, uma reforma agrária, pedir também a liberdade de expressão e o atendimento das demandas dos trabalhadores do Brasil. A ANL foi fundada quando Luiz Carlos Prestes, em 5 de julho de 1935, ele lançou um manifesto pedindo para toda a população do Brasil se juntar para derrubar o governo de Getúlio Vargas. Isso fez com que a ANL se tornasse um partido ilegal e, em novembro, os batalhões de Natal, de Recife e do Rio de Janeiro, eles foram às ruas pegar em armas para lutar contra o governo no que foi chamado a intentona comunista. Essa intentona comunista, ela gerou várias mortes, tanto do lado do governo, tanto do lado dos comunistas da ANL, e esses comunistas acabaram, como os integralistas, né, sendo presos e sendo deportados do Brasil. Vendo que ele tinha muitos opositores e muitas pessoas contra ele, em 1937, que era um ano de eleição, Vargas foi para as rádios de todo o Brasil e anunciou que ele tinha descoberto uma coisa chamada Plano Cohen. O Plano Cohen era um plano de fazer massacres e incêndios em igrejas que foi atribuído a um judeu e comunista. Um plano assim completamente inventado, não existia esse Plano Cohen. Ele foi inventado por Olímpio Mourão, que era integralista, para ajudar Vargas nesse processo de fazer um golpe de Estado. Então, em 10 de novembro de 1937, Vargas anunciou oficialmente o golpe de Estado e também uma nova Constituição que dava ao presidente mais poder para impor leis, nomear interventores dos estados, aposentar os funcionários públicos e fechar o poder legislativo, tanto dos estados quanto o federal. Então, com esse golpe de Estado anunciado, começou oficialmente o Estado Novo, em que as eleições foram suspensas, as greves foram proibidas e os sindicatos passaram a ser cada vez mais controlados pelo governo. Com esse Estado Novo também foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado em 1939 para basicamente fazer a censura, né? Eles faziam a censura de teatro, filmes, jornais, rádio e revista, ou seja, tanto das artes quanto da imprensa. Mas Getúlio não se manteve no poder só com a violência e com a censura, ele também fazia muito propaganda e ele garantia direito também para os trabalhadores para se manter popular com a população. Um exemplo disso foi a consolidação das leis trabalhistas em 1º de maio de 1943, no Dia do Trabalhador, em que ele deu muitos mais direitos para os trabalhadores, né? Foi a consolidação realmente das leis trabalhistas, mas ele também fez com essas leis com que os sindicatos passassem a ser muito mais dependentes do governo do que eles já eram. Outro método também que o governo usou para ter popularidade com a população foi o método de política de massas. O principal exemplo dessa política de massas foi o programa de rádio A Hora do Brasil, que era um programa transmitido todas as noites em todas as frequências de rádio, e nas cidades de interior eram colocados alto-falantes nas praças para que a população pudesse se juntar nessas praças para ouvir esse programa de rádio, onde se eram transmitidos, né, notícias de feitos do governo, músicas populares e radionovelas de dramas históricos. Muitos desses feitos do governo que eram anunciados na Hora do Brasil tinham a ver com a industrialização, que se tornou muito predominante na economia da Era Vargas. Também falando de economia, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo e o Código de Minas para assegurar com que o petróleo e todos os recursos minerais do Brasil fossem apenas controlados pelo governo e não pela iniciativa privada ou por empresas estrangeiras. Outra coisa também que ajudou muito a industrialização do Brasil foi a Segunda Guerra Mundial, mas ela não ajudou do jeito que você pode estar pensando.
Desde o começo do conflito, o Brasil se manteve neutro porque o governo brasileiro era muito dividido entre as pessoas que apoiavam o eixo e as pessoas que apoiavam os aliados. Mas durante a era Vargas, Getúlio acabou fazendo alguns elogios à Alemanha e dando a entender que ele ia ficar do lado da Alemanha na guerra. Então, para manter toda a América do lado deles, os Estados Unidos acabaram vindo aqui no Brasil para apoiar economicamente a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda e, em troca, eles conseguiram construir aqui no Brasil umas bases aéreas no Nordeste para eles conseguirem ir mais rapidamente para a Europa para lutar contra a guerra. E com isso, o Brasil ele acabou declarando guerra ao eixo em 1942 e mandou 25 mil soldados para a Europa para lutar nessa Segunda Guerra Mundial. Com esses 25 mil soldados indo para a Europa para lutar contra as ditaduras do eixo, a população se sentiu que era capaz de lutar contra a ditadura de Vargas aqui no Brasil. Então, ainda em 43, foi escrito o Manifesto dos Mineiros, em que várias pessoas importantes da época escreveram o manifesto, assinaram o manifesto contra a ditadura e a favor da redemocratização. Os jornalistas começaram a burlar a censura do DIP para criticar o governo e vários estudantes começaram a se manifestar, liderados pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, e eles faziam manifestações contra o governo. Então, vendo que estava toda a população contra ele, Vargas ele acabou marcando eleições para 45, suspendendo a censura do DIP e liberando toda a formação de qualquer partido político. Mas mesmo assim, ainda tinha pessoas que eram a favor do governo dele, que eram os queremistas. Mas esse movimento queremista, ele não necessariamente gostava de Getúlio Vargas como um presidente, como uma pessoa. Eles só tinham medo de que, se Vargas saísse do poder, eles iam perder todos os direitos que tinham sido conquistados ao longo do governo. E esse movimento só serviu para provar que a propaganda criada pelo DIP realmente funcionava muito e era muito efetiva para fazer com que a população gostasse do governo de Vargas. Mas mesmo antes que as eleições marcadas pudessem acontecer, no dia 25 de outubro de 45, dois militares, os Góes Monteiro e Henrico Gaspar Dutra, junto com as suas tropas, foram para o Palácio do Governo e forçaram Getúlio Vargas a renunciar do poder. E assim acabou a Era Vargas.